Oi, gente! Keila hoje aqui para contar uma história muito curiosa, eu diria. Mas acho que vocês vão adicionar aí outros adjetivos para o que se passa com a nossa musa. Eu acho que essa história pode ser gatilho para algumas pessoas, porque envolve perseguição, tá? Então, bora para a história que eu fiquei aqui de boca aberta. Mas então, Eu conto ou você conta? A história é da Magali. Há alguns anos atrás, a nossa musa se separou e era um casamento em que ela teve 3 filhos. Nessa época, ela tinha 30 anos de idade. Então ela estava ali no auge, entrando nessa fase de solteira recém-separada. Tamo junto, mulher. Quem não sabe, eu acabei de me separar também, era um casamento. Tá, mas voltando pra Magali, que eu não perco a oportunidade de falar disso. É aquela coisa, né? Você fica mal, fica mal. Aí depois fica bem, você fica falando. Enfim, na época, a Magali frequentava uma religião que semanalmente tinha encontros, grupos de estudos. Era uma comunidade importante para ela. E lá, ela conheceu um casal. Eles tinham também 3 filhos, na mesma idade, ali próxima da idade das crianças da Magali. Só que assim, gente, essa família, né, estava enfrentando uma barra muito difícil. A mãe, né, então a esposa do Aurélio, ela estava com câncer terminal. E aí os filhos já estavam fazendo o processo de psicoterapia, né, para lidar ali com a situação da mãe e também para um preventivo, né, de quando, infelizmente, ela partisse. E não demorou muito tempo, ela partiu. Deixou então 3 filhos e o marido viúvo. A situação toda comoveu bastante a Magali. E, naturalmente, ela e o Aurélio foram se aproximando. Mas, assim, ela não tinha nenhum interesse nele. Se aproximou por quê? Ela se compadeceu ali da situação, também por conta das crianças, porque ela conhecia, né, a ex-esposa do Aurélio. E então eles acabavam se encontrando de vez em quando ali nos encontros, né, da religião deles. E para ela era só um amigo, uma pessoa ali que ela conheceu vivendo um momento delicado da vida. Ponto. Só que Magali trabalhava numa padaria muito grande e muito conhecida ali no bairro que ela morava. Sabem aquelas padarias que você entra, ela tem uma comanda na frente, aí tem a parte de salgados, aí do outro lado a parte de doce, aí tem o andar de cima, aí tem a parte aberta, a parte fechada, que fica aberta 24 horas. Era uma padaria assim. Então era muito conhecida, tinha uma circulação de pessoas assim constante e muitos funcionários. Era uma equipe muito grande, assim, de umas 20 e poucas pessoas. E aí, num belo dia, a Magali estava ali, próximo, atendendo ali, né, no balcão, e ela viu o Aurélio na fila. Ele foi, cumprimentou ela e tal, saiu, normal. Mas um outro dia, a cena se repetiu, ele foi lá de novo, esperou a Magali ficar livre para ela atender ele, né? Então, assim, ela já percebeu que ele queria dar um oi para ela, foi lá, deu um oi para ele também e tal. Tudo assim, ela trabalhando, né, atrás do balcão, e ele ali como um cliente, mas que aproveitava para dar um oi para ela e tal. E até aí foi isso. Foram passando mais alguns dias e lá estava Aurélio novamente. Ele pegava fila, esperava, mas quando chegava a vez dele, se não fosse a Magali, ele esperava a pessoa passar na frente dele para ele ficar então de próximo, né, para ser atendido por ela. E nesse dia, ele levou um lanchinho para ela, tipo um agrado assim, sabe, um pedaço de torta. Ela agradeceu, achou muito gentil, porque ela achava ele muito gentil com a esposa, né? Ela acompanhou assim o quanto ele foi um companheiro mesmo ali em tudo o que a ex-esposa dele tinha sofrido. Então, para ela, ele era um cara legal só, ele era um cara, sabe essas pessoas mais passivas, mais quietinhas, que falam baixo, acima de qualquer suspeita. Esse era o Aurélio. Então, ela não viu nenhum problema nisso. Até que no dia seguinte, ele levou uma flor.
Ela já ficou meio assim. Agradeceu, atendeu ele e ele foi embora. No dia seguinte, ele mandou entregar um buquê de flores para ela lá na padaria. Ela ficou muito assustada, olhou aquilo e pensou: Nossa, ele deve estar entendendo errado. Alguma coisa eu vou ter que dizer para ele, porque ela tinha um total de 0 interesse nele ou qualquer coisa do tipo de receber agrados dele. Porque a Magali, ela é assim. Se ela tá afim, ela tá afim. Se ela não tá, ela é poucas. Voa, cara, voa! E tamo junto também. Eu amei, gente, a Magali. Ela mandou a história dela por áudio, né? Lá no Telegram. E você que tá aí escutando, a gente tá com o nosso banco de histórias aberto. Mandem histórias pra gente. Vocês podem mandar lá pelo e-mail, né? Ou vocês podem mandar também lá pelo Telegram, por áudio. Enfim, aí a Magali pensou. preciso dar um toque nele, tal. E ela achou muito mais prudente, na próxima vez que ela encontrasse com ele, ela comentar. Ela nem quis mandar mensagem pra ele, nada. Ela não quis levar isso pra um outro status, vamos dizer assim, sabe? Uma abertura pra eles ficarem trocando ali mensagens, nada. Aí, quando foi no outro dia, novamente, gente, consecutivamente, ele passou a enviar flores pra Magali no trabalho dela. E aí, lá pela quarta, quinta vez, ele tava na fila da padaria e tinha enviado flores pra ela. E aí era um vasinho, às vezes era um buquê e tal. E aí ela saiu do balcão, foi lá fora onde ele estava e falou: Oi, então, agradeço, né, que você está me enviando essas flores. Não sei quais são as suas intenções, mas, independente delas, eu gostaria que você parasse de me enviar flores. E aí ele respondeu assim. Não, imagina. Eu estou enviando só como amigo mesmo. E aqui ela pisou. Pisou na resposta, né? Tem que ser mulher. Essa é mulher. Ela disse. Então, você manda flores para todas as suas amigas? E aí ele ficou meio. Ela. Então, por gentileza, eu gostaria que você parasse. Gente, eu falei pisou no um meme, tá? Eu acho que ela foi muito assertiva na resposta dela. E tamo junto de novo, porque tem gente que gosta, né, de ficar sendo flertada e tal, cada um. Mas a Magali não é essa pessoa. Então ela não estava interessada nele, ela não queria saber disso. E nessa época já tinha passado ali, vamos dizer, os primeiros meses que ela tinha se separado. Então ela estava começando a ficar aberta a conhecer outras pessoas e tal. É que ela realmente não tinha nenhum interesse nele. Mas ela estava aí, aberta para a vida. Mas na conversa com ele, ela foi muito clara e usou todas as palavras. Eu quero que você pare de me enviar flores. E ela voltou ali pro balcão e foi trabalhar, achando que tinha resolvido. E olha só, gente, no dia seguinte, de novo, flores. E pior, um arranjo maior ainda. Nessa época, os amigos ali, os colegas, né, da Magali, que trabalhavam na padaria, tanto quem trabalhava no mesmo turno ou no turno depois, já sabia que estava acontecendo isso daí. Era um meme ali do momento. O pessoal começou a zoar, né, tipo, fazer chacota ali. E aí, Magali, recebendo flores, não sei o que lá, tal. E ela toda constrangida e dizendo que não sabia por que essa pessoa estava mandando flores para ela, que ela estava solteira, não sei o quê. Então, assim, foi um caos, foi uma exposição, foi muito desconfortável. E aí, nisso, ela foi e mandou uma mensagem para ele. Ele, ó, fulano, você tá me mandando flores, não sei o que, eu pedi pra você parar e tal. E aí ele falou assim, Ah, vamos conversar. Eu tô só mandando pra fazer seu dia feliz. sabe, algo do tipo assim, parecia que ele não estava entendendo, que ela estava falando para ele parar. Ela não queria saber o motivo do que ele estava fazendo aquilo. Ela não queria receber flores dele. E aí, Ele falou: Ah, então vamos sair pra jantar. ela disse, Não, vamos tomar um café e aí eu falo com você pessoalmente sobre isso. e lá foram os dois tomar esse café e conversar. Para mais uma vez a Magali dizer para ele todas as letras que ela não tinha interesse nele e para ele parar de enviar as flores. E ela adicionou dessa vez que ela não iria mais aceitar, que ela ia mandar devolver caso ele continuasse. Ela falou que estava desconfortável. E assim, gente, até aqui eu fiquei pensando, que cara
sem noção, né, e tal. E aí vamos olhar o contexto que a Magali tava. Ele não era um completo estranho que foi lá, viu ela, né, tipo, na padaria e passou a ir cortejar ela. Não, ele era um cara que viveu um período, né, um processo difícil com a família, que ela sabia que era verdade, ela acompanhou uma parte, ele ia lá na religião que ela também frequentava. Então, até que eu entendo que ela foi bastante cuidadosa, eu acho, né? Mas eu acho que também a gente precisa pensar, nós mulheres, o quão desconfortável é quando um cara não entende o nosso não de primeira. Não entende não, né, gente? Não aceita. E isso é muito ruim. Isso é invasivo, isso gera diversos incômodos. Então, se você é um cara que tá escutando essa história, se a pessoa falou pra você, não existe não de joguinho. Não é não. Porque, na moral, se alguém gosta de jogo em que você usa a palavra não, né, pra dizer que você não tá afim ou que você não quer, e a outra pessoa insiste, gente, pelo amor de Deus, a gente tá em 2025. A gente tem um índice altíssimo de feminicídio no Brasil. A gente não tem o suporte da justiça, né, da polícia, do Estado. A gente passa por diversas situações de insegurança, seja no transporte público, seja na rua, né, a gente não pode sair sozinha. É toda uma coisa, assim, em volta da nossa liberdade. A todo momento, a gente se sente limitada enquanto mulheres. Então, assim, não existe isso, homens. Ai, falou não, tá de joguinho, não sei o que, é só insistir. Não. E mulheres, por favor, se alguma mulher acha ainda que isso é uma tática ou um jeito de conduzir uma situação pra parecer que é difícil, muda. Porque assim, gente, eu não sinto muito confortável de, tipo assim, ai, tô dando uma bronca em vocês, coisa do tipo. Mas eu acho que o nosso trabalho aqui, como a gente alcança muitas pessoas, também é político. E vocês veem aí, eu sempre coloco aqui minha visão de mundo das coisas, ou abro reflexões e deixo em aberto aí para cada um, né, dar o peso e a medida individual que acha que as situações, né, ou as pessoas merecem, né, eu acho que é por aí que funciona o nosso trabalho aqui também. Mas, se você, por um acaso, tá interessado num cara, ou um cara tá interessado em você, e porventura passa na tua cabeça que fazer esse tipo de condução da coisa, né, de ai, não sei, não, é uma alternativa, eu vou dizer pra você, não é. Não. Porque senão a gente banaliza o não. Como é que a gente vai dizer pra uma pessoa que a gente não tá afim dela, então, se a gente meio que fingir que o não, na verdade, não é não? Não existe isso, né? Isso é uma coisa que nasce, e aí é um palpite meu, de uma justificativa dos homens de quando eles invadem os nossos espaços. E aí eles falam, não, ela falou que não, mas ela tava afim sim. Não, ela falou que não, mas ela tava com qual roupa? Não, ela falou que não, mas ela tava sozinha na rua, né? Então, acho que esse contraponto do não, ele não existe. Isso é uma criação, uma falácia para justificar quando os homens são abusivos e até mesmo quando eles cometem crimes. Então, musa, se você tá aí dando em cima de alguém tá dando em cima de você, e você tá achando que o cara precisa se esforçar mais, não sei o quê, porque assim, né, também tem essas coisas, a gente sabe, a gente é mulher. Se mantenha focada na sua vida. Porque daí ele vai te chamar, você vai estar treinando. Ele vai te chamar, tu vai estar fazendo um exercício. Ele vai te chamar, você vai estar lendo um livro. Ele vai te chamar, você vai estar com as suas amigas. Não esteja toda hora disponível. Não é sobre, eu vou fingir que eu não estou disponível. Não, não esteja. Foca em você, foca nas suas coisas. E aí, conforme você for percebendo que ele investe, né, te perguntando se você quer, se você aceita, se você gostaria, né, aí eu acho que é mais aceitável e respeitoso. Fora isso, completamente inaceitável. E foi isso que a Magali disse pra ele, que era inaceitável, que ela não queria mais que aquilo acontecesse. Caso contrário, ela tomaria providências. E ela acreditou que daquela vez ele realmente iria parar, porque ele ficava ali escutando e parecia que ele estava entendendo e que estava claro, e vida que segue. A Magali, ela estava numa fase da vida, então, ali já recuperada da separação, saindo com a galera, e ela até adicionou aqui. Ela casou muito jovem,
Então ela estava vivendo meio que uma adolescência tardia. Saía, pegava um monte de gente, conhecia gente diferente, fazia várias experiências e tal. Tava sendo feliz, né? E livre. Vamos dizer que a preocupação dela estava sendo isso aí. Essa pessoa inconveniente até então. Porque depois acho que a coisa piora. E aí a gente vai dar nome aos bois, né? Vocês acreditam que ele passou a seguir a nossa musa? Era assim, a Magali marcava de ir no restaurante com as amigas dela. Ele estava parado na frente da casa dela, ele seguia ela, entrava no mesmo restaurante que ela, pegava uma mesa ao lado onde ela estava, com as amigas, tá? Não era nada assim, escondido não. E ficava observando até a hora que ela ia embora. E quando ela ia embora, ele pagava a conta, acompanhava ela até o carro, pegava o carro dele e seguia ela até a porta da casa dela. Gente, assim. E ele não falava com ela diretamente, ela não falava com ele, ela tentava ignorar, porque ele agia como se aquilo fosse natural, que ele estava fazendo aquilo ali, só que ela, sabendo da situação toda, ela percebia que ele estava seguindo ela, né? Não era uma coincidência. Até porque ela via ele na porta da casa dela. Chegou ao ponto dele dormir na porta da casa dela, dentro do carro. Ela disse que teve um dia que ela saiu ali na varanda e lá estava ele, dormindo dentro do carro. E aí, ela começou a ficar com muito medo. Eu, gente, já tô com medo aqui desde a segunda flor. Desde a segunda flor. Mesmo que ela conhecia ele e tal, eu tenho um receio dessas coisas, assim, quando você tá sendo muito clara e a pessoa parece que não tá entendendo. Eu tenho uma certa aversão mesmo, assim, sabe? E eu sou um pouco briguenta, assim, quando precisa. Então, essa parte, assim, foi angustiante de ouvir o quanto tempo, né, a Magali ficou ali sendo perseguida pelo Aurélio. Meses se passaram e tudo continuou igual. Ela saía para trabalhar, ele seguia ela até o trabalho. Ela voltava no final do dia, a mesma coisa. E quando ela saía com as amigas, ele seguiu fazendo a mesma coisa. Ele entrava no mesmo pub, ou restaurante, ou clube que ela tivesse, entrava, ficava do lado, sozinho, com uma cara fechada, e saía quando ela saía também. Até um dia que ela marcou um date com um cara aí um pouco mais novo que ela, um gato, assim, então ela tava super empolgada. E no fundo, a Magali achava que uma hora o Aurélio ia cansar, e ia parar com aquilo tudo. Mas não, ele era um real stalker. Ele continuava. E aí ela fez uma estratégia para sair com esse cara e ele não vê. Ela pegou, pediu para a mãe dela ir para casa dela, ficar com as crianças, e ela tirou o carro dela da garagem, viu que ele não estava por perto, que isso de vez em quando acontecia, deu umas voltas ali pelo bairro mesmo, deixou o carro num lugar específico e foi, de outro jeito, encontrar o rapaz. E ela encontrou esse cara, eles saíram, foi muito bom, tudo muito gostoso. Foram para uma cidadezinha ali mais afastada, passaram ali a noite, para um motel, transaram e tudo, beleza, aconteceu. Ela voltou para casa, feliz da vida. No dia seguinte, ela foi trabalhar. E aqui, gente, é inacreditável o que aconteceu. Logo bem cedo, ela lá no trabalho, como de costume, atrás do balcão, atendendo as pessoas, uma fila imensa. Quem tá na fila? O Aurélio. E olhando pra ela de um jeito diferente. Como? Uma cara fechada, muito bravo, como que se ele tivesse ali pra pedir pra ela se justificar, sabe assim, quando a pessoa quer que a outra preste contas, algo assim. Parecia que ele acreditava que eles tinham uma relação e que a Magali devia alguma satisfação, alguma explicação pra ele. Era esse o feeling dela quando ela viu ele ali na fila, olhando pra ela daquele jeito, assim, ó, sem disfarçar, parecendo que ele tinha alguma razão. E aí, quando chegou a vez dele, ele foi até a Magali, entregou uma caixinha. Dessa vez, não foram flores,
E depois que entregou a caixa, ele disse: Já que é assim que você quer viver a sua vida, saindo com todo mundo, toma aqui o que você merece. A Magali ficou muito constrangida na frente de todo mundo, porque ele fez isso assim, sem falar baixo, sem disfarçar, sem nada. Então quem estava perto percebeu ali a tensão, o clima, como ele abordou ela. Ela ainda conseguiu não abrir a caixa naquele momento ali, na frente de todo mundo. Mas, quando ela conseguiu um espaço mais reservado, ela abriu. E o que tinha dentro da caixa? Um monte de pacote de preservativo. Ele deu para ela uma caixa de camisinha. Para Magali, esse foi o limite. No mesmo dia, ela se dirigiu até a delegacia da mulher e prestou uma queixa. E na queixa dela, ela contou tudo o que estava acontecendo e desde quando tinha começado. Gente, já fazia 1 ano que o Aurélio perseguia a Magali no trabalho, na casa, na rua, no lazer, nos encontros, tudo. Ele estava perturbando a vida da nossa musa. A pessoa que atendeu a Magali foi muito gentil, foi uma mulher também, e disse que tomaria providências. Então, vou chamar aqui ela de delegada. A delegada chamou o Aurélio e disse para ele que ele não podia fazer aquilo, que ele precisava parar, porque a partir daquele momento ele estava recebendo o aviso da justiça de que ele não poderia se aproximar dela a um determinado espaço de distância. Ele não podia se aproximar dos lugares que ela estivesse até ir lá e falar com ela, por exemplo. E vocês acham que adiantou? Não, gente. Simplesmente ele descumpria e ele continuou seguindo a Magali. Como? Virtualmente. Ela trocava de telefone, ele conseguia o número dela com alguém. Porque como ele tinha esse perfil mais bonzinho, passivo, as pessoas não desconfiavam dele, sabe? E aí, ele começou a mandar e-mails para nossa musa. Coisas do tipo assim: Não adianta você tentar me afastar, você está condenada. Eu vou te achar, eu não vou sair da sua vida, não vou deixar você em paz. Gente, ele estava completamente fora da realidade e aqui eu vou dizer isso sem preocupação, porque a gente consegue perceber, né? Quando se trata de uma pessoa cometendo um crime, né? Sendo invasiva, violenta, e quando é uma pessoa que ela já rompeu além dessa barreira e ela tá vivendo uma realidade paralela, né? Então, esse moço aqui, ele precisava de uma intervenção também de saúde, né? Ele precisava investigar o que estava acontecendo na cabeça dele, porque ele criou toda uma história, uma situação, e ele colocou a vida dele nisso. Às vezes, ele mandava mensagem para ela dizendo assim, quando ele não encontrava ela, tá? Ele mandava assim: Onde que você tá? Pelo amor de Deus, eu já gastei um tanque de gasolina rodando a cidade, o bairro atrás de você e não te achei. Quando ela conseguia ali dar umas escapadas dele. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei perplexa com essa história. Perplexa, porque dá muito medo. Imagina, você tá lá vivendo a sua vida e tem uma pessoa que fica te perseguindo, que entra nos mesmos lugares que você, que tá na porta da sua casa. Magali, eu sinto muito, muito mesmo, por todas as situações, todos os momentos que você passou se sentindo perseguida por esse cara. Algum tempo depois, ela conseguiu se livrar dele. E não foi porque ele respeitou os limites que ela colocou, não. Ou o da justiça. Ele simplesmente encontrou uma namorada. A Magali acredita que foi até a força ali das orações dela, de tanto que ela pediu para que esse homem saísse da vida dela. E ele começou a namorar uma outra moça. Depois de um tempo, a Magali até ficava se questionando. Será que essa moça tá sofrendo na mão dele? Como será que tá sendo isso, né, e tal? Ela ainda ficava preocupada. Mas ela teve paz por uns 3 anos, enquanto ele esteve com a nova namorada. Até que um dia ela conduzia um dos grupos de estudos lá da religião que ela continuava frequentando. E aí tinha umas pessoas novas e tal, e uma pessoa chegou nela e falou: Falou, olha, um cara entrou em contato aqui com a gente, porque ele quer participar do seu grupo de estudos. e quem era, gente? O Aurélio. Ela disse para a pessoa toda a história.
Falou para a pessoa avisar ele que se ele se aproximasse dela mais uma vez, fosse ali ou em qualquer outro lugar, ela tomaria as providências. E aí, depois disso, ela não soube mais notícias dele, indo atrás dela. Essa história tem 10 anos que aconteceu. E até hoje, ele está lá, perto da casa da Magali. Vendo ela sair, vendo ela voltar. De vez em quando ele tá mais, de vez em quando ele tá menos. Vocês acreditam nisso? Virou uma fixação a Magali pro Aurélio. E eu fiquei bem preocupada com essa história, porque parece que você, Magali, compreendeu que ele deve ser uma pessoa com alguma questão, né? Vamos pensar em uma questão psíquica, uma obsessão, né? Uma fantasia, uma pessoa até que rompeu com a realidade mesmo, surtado. Porque me chamou a atenção a esposa dele ter morrido e ele te enviar flores. E algumas flores, a Magali contou, que eram tão grandes que parecia coroa de flores que a gente manda no cemitério, sabe? Então, eu acho que ter perdido a esposa mexeu aí com alguma coisa desse cara que ele não recuperou mais. Isso significa que isso é justificável? Não. Significa que a Magali está segura? Também acho que não. Porque eu acho que deve ser muito desconfortável conviver com isso. Musa, daqui eu quero desejar um abraço em você, que você tenha paz e que encontre uma forma de tirar esse cara do seu campo de visão, de perto de você. Não sei, eu realmente não sei, assim, gente. O que vocês acham? A Magali precisa fazer mais alguma coisa? Aqui do que eu sei, do que eu pensei nisso, né? Eu acho que ele tem uma questão aí psiquiátrica mesmo. Precisa de alguém da família intervir, ajudar a tirar esse cara daí. Judicialmente falando, né? Ela já fez tudo o que precisava fazer. Ela convive agora com esse cara, né? Vou deixar pra lá o que eu pensei aqui. Vou ficar com a história até aqui. Espero que se tiver algum desfecho, Magali, você envie pra gente. E vocês, gente, interajam com a Magali, quem tiver alguma ideia do que ela pode fazer, ou quiser, sei lá, compartilhar a opinião de como essa história chegou até você, vem conversar com a gente lá no Telegram. Um beijo e até a próxima história. Oi, gente, tudo bem? É Carol, editora do podcast aqui, e vim fazer um adendo. Muitas vezes eu só ouço as histórias quando eu vou pegar pra editar. Como infelizmente podcast ainda não é a minha função principal e nem das meninas, às vezes a gente não consegue, por conflito de agenda, eu não consigo acompanhar os e-mails e o desenvolvimento das histórias, então eu só consigo escutar quando eu vou editar mesmo, que foi o caso dessa aqui. E escutando, eu lembrei muito de um episódio de um podcast muito bom aqui do Spotify que eu ouvi e eu vou recomendar pra vocês. É o episódio número 115 do Café com Crime. Eu amo True Crime, eu adoro podcast de True Crime. Nesse episódio, a Sté, que é a podcaster, ela entrevista a Lívia, que foi uma mulher que foi perseguida por 8 anos por um stalker. A história era bem parecida, porque o cara ele realmente acreditava que eles tinham um relacionamento ali, ele construiu isso na cabeça dele, sabe? Isso acontece em muitos casos, aconteceu com o stalker da Ana Hickman também, que ela foi uma história muito trágica, assim. E aí, através desse episódio, eu descobri que em 2021 entrou em vigor uma lei aqui no Brasil que pune o crime de perseguição, que também é conhecido como stalking. Então, essa história fez muito sentido pra mim quando a Keila falou que ela aconteceu há 10 anos, porque aí eu entendo a delegada ela não ter conseguido fazer muita coisa, mas se ela fosse um pouco mais recente, já tem essa lei que cobriria um pouco mais, daria um pouco mais de suporte pra Magali, né, lidar com isso. Inclusive, se esse cara estando perto ainda for uma situação que deixa ela coagida, que deixa você coagida, Magali, eu acho que você pode usar essa lei a seu favor agora. Enfim, é uma informação muito importante que nem todo mundo sabe aqui no Brasil. Mas esse não vai ser o único adendo não, tá? Pela primeira vez na história desse podcast, a gente vai ter aqui a opinião de um ouvinte. Vamos ouvir o que o Fernando tem a dizer pra gente. Oi, aqui é o Fernando, ouvinte do podcast. E não é a primeira vez que eu ouço histórias de violação contra a mulher. E eu, enquanto homem hétero, gostaria de deixar minha opinião de que doido pra mim é quem rasga dinheiro. Ouvindo essa história, eu entendi que tudo que esse cara fez foi tudo muito bem planejado para ele não sofrer consequências das atitudes que ele tá tomando. E tudo que ele vem fazendo é criminoso,
a partir do momento que todos nós, homens, ouvimos o não de uma mulher, cabe a gente aceitar, respeitar e não insistir através de outras abordagens, seja ela por mensagem, presentes, redes sociais ou qualquer outro tipo de contato. É nossa obrigação aceitar a posição da mulher. Essa é a minha opinião. Obrigado, meninas, pelo espaço e parabéns pelo podcast, que além de um entretenimento ótimo, é uma ótima prestação de serviço para a sociedade. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!